Em algum momento de nossas vidas, todos nós nos deparamos com pensamentos não positivos que perturbam constantemente nossa mente. Sempre que tentamos nos libertar desses pensamentos, eles parecem crescer. Neste vídeo, vou mostrar como você pode se libertar desses pensamentos. No final, você estará mais sereno. É uma promessa. Siga o vídeo até o final. Havia uma vez um mestre Zen em um mosteiro budista. Um dia, um homem se aproximou dele e disse: Senhor, minha mente está muito perturbada. Muitos pensamentos me perturbam constantemente. Por favor, me dê um mantra para acalmar minha mente. O mestre olhou para ele e disse: Meu amigo, comece todos os dias com a prática da meditação. Lentamente, sua mente começará a se acalmar. No entanto, o homem disse: Senhor, por favor, não me diga para meditar. Eu não consigo meditar porque sempre que tento fazer isso, mais pensamentos inundam minha mente, e a maioria desses pensamentos são negativos. O mestre respondeu: Não se preocupe, isso acontece na fase inicial da meditação. Através da prática constante e lenta, sua mente começará a se acalmar. Existem também outras técnicas que você pode experimentar para liberar sua mente de pensamentos negativos. No entanto, o homem disse: Senhor, a meditação não é para mim. Por favor, me dê um recital para acalmar minha mente. O mestre entendeu que esse homem não entenderia facilmente e disse: Está bem, se você insiste, vou lhe dar um recital que pode acalmar sua mente. Ele sussurrou o mantra no ouvido do homem e disse: Você deve recitar este mantra enquanto estiver sentado sozinho todos os dias. O homem, contente e satisfeito, agradeceu ao mestre e disse: Recitarei este mantra todos os dias. Enquanto se preparava para sair, o mestre acrescentou: Mas lembre-se de uma coisa. Não pense em um macaco enquanto recita este mantra. Caso contrário, recitar esse mantra não vai dar certo. O homem olhou para o mestre e disse: Mestre, por que eu pensaria em um macaco? Eu nunca pensei em um macaco em toda a minha vida. O homem voltou para casa, sentou-se e começou a recitar o mantra. No entanto, quando começou a recitar o mantra, lembrou das palavras do mestre Zen, que lhe disse para não pensar em um macaco durante a recitação do mantra. À medida que recordava as palavras do mestre, imagens de macacos começaram a surgir em sua mente. Ele tentou ignorar esses pensamentos, mas quanto mais tentava ignorá-los, mais macacos invadiam sua mente. Depois de um tempo, sua mente estava completamente cheia de macacos. O homem pensou: Por que o mestre me deu essa instrução? Ele sabia que os macacos seriam um problema. Ele não deveria ter mencionado isso. Nenhum outro animal vem à minha mente, apenas macacos permanecem na minha cabeça. O homem se levantou, se lavou, trocou de roupa e voltou a se sentar em um quarto para recitar o mantra. Assim que fechou os olhos, os macacos o perturbaram novamente. Estavam por toda parte, e ele via macacos em todos os lugares, inclusive em seus próprios familiares. Na manhã seguinte, o homem estava furioso. Decidiu correr até o mestre e contar tudo a ele. Ele explicou: Mestre, qual mantra você me deu? Até ontem, nunca pensei em macacos. E agora minha mente está completamente cheia de pensamentos de macacos, e eles nem me deixam respirar. Por favor, ajude-me a liberar minha mente desses macacos. O mestre pensou por um momento e disse: Está bem, pare de recitar o mantra, não faça nada. O homem se sentou, relaxou e parou de recitar o mantra. Para sua surpresa, não havia mais pensamentos de macacos. Tudo voltou ao normal. O mestre disse: Meu amigo, eu só queria mostrar a você a natureza de nossa mente. Nunca tente lutar contra sua mente. Quanto mais você tentar conter seus pensamentos, mais eles voltarão para você. Permaneça calmo. Comece a observar os pensamentos de sua mente e descobrirá que sua mente se acalmará lentamente e sem esforço. Para observar sua mente, você deve praticar a meditação. Se observarmos nossas vidas, encontraremos que nossa mente é como um macaco pulando de um lado para o outro o tempo todo. Se você tentar parar esse espírito de macaco com força,
Não conseguirá. Pelo contrário, o esforço para pará-lo o tornará mais forte. O mesmo esforço para evitá-lo se tornará atenção. Quando você começa a evitar algo intencionalmente, começa a prestar muita atenção a isso. Portanto, não é necessário parar os pensamentos. Você só precisa observá-los, sem se apegar a eles. Continue praticando sua meditação, e gradualmente todo o pó da mente sairá. Com uma prática prolongada e constante, você se tornará o dono de sua mente. Era uma vez, um monge estava tranquilo, sentado embaixo de uma árvore meditando. Uma gota caiu na cabeça dele. Primeiro, ele pensou que fosse a seiva das plantas, mas ele se surpreendeu quando olhou para cima e viu que a gota, na verdade, eram das lágrimas de um corvo. Então o monge se levantou e fez a pergunta: "O que está acontecendo, meu amigo? Por que está chorando?" O corvo respondeu: "Estou muito triste. Ninguém me ama, as pessoas me rejeitam com desprezo, ninguém me dá comida e todos me odeiam. Prefiro morrer do que continuar vivendo assim." Ao ouvir as palavras do corvo, o coração do monge se encheu de compaixão e ele disse: "Meu amigo, devemos aprender a ser felizes em qualquer circunstância em que nos encontremos." Mesmo assim, o corvo não compreendeu a sabedoria do monge e continuou chorando. Então, o monge continuou: "Não fique triste, meu amigo. Diga-me, quem você gostaria de ser? Se você quiser, eu posso te transformar em qualquer outro animal com os poderes do meu mantra." O corvo ficou feliz e disse: "Bendito seja. Se quiser me agradar, me transforme em um cisne." Então o monge respondeu: "Eu aceito te transformar em um cisne, mas com uma condição. Você deve procurar um cisne e fazer perguntas para ele para ter certeza de que ele é feliz. Se ele for feliz, te transformarei em um cisne." Então o corvo achou um cisne em alguns quilômetros de distância, se aproximou dele e disse: "Você é tão bonito, branco como leite. Todos devem te amar. Você deve ser o animal mais feliz do mundo." Mas o cisne, com o coração triste, respondeu: "Não, meu amigo, não sou feliz. Há tantas cores bonitas no mundo e eu sou simplesmente branco. Mas um papagaio com todas aquelas cores com certeza deve ser feliz." Então o corvo voou em busca de um papagaio e achou um papagaio com cores lindas, preso em uma jaula, onde seu dono lhe dava comida todo dia. O corvo se direcionou até o papagaio e lhe disse: "Você deve ser muito feliz. Seu dono lhe dá comida todos os dias. Com certeza você é muito amado." E o papagaio lhe respondeu: "Não, amigo, não sou feliz. Todos os dias fico olhando várias aves livres voando pelos céus, e eu fico aqui, na minha triste solidão. Eu daria tudo para ter uma vida igual à sua." Ao ouvir essas palavras, o corvo retorna ao monge e diz que não quer ser ninguém mais, que está bem como é. O monge sorri e diz que o corvo deve aprender a apreciar o que já tem, em vez de se comparar constantemente com os outros. A verdadeira felicidade vem da gratidão pelo que somos e temos. O ritmo frenético dos nossos dias frequentemente nos faz sentir tensão e até mesmo cansaço. A tensão é uma das principais fontes de doenças e também pode causar depressão e ansiedade. Felizmente, os textos dos antigos mestres taoístas contêm muitas reflexões filosóficas que podem nos ajudar a aliviar a tensão e reduzir nossas constantes inquietações. Da perspectiva taoísta, nos opomos ao curso natural quando tentamos impor as coisas. Impor significa intervir ou até mesmo ir contra a natureza, o que só traz dificuldades. Segundo os taoístas, se observarmos muitas coisas das sociedades atuais, estamos continuamente impondo nossos caminhos na vida. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados pelo estresse e pelo cansaço causados pelo ritmo acelerado da vida moderna. O estresse é um fator que pode afetar nossa saúde física e mental, causando doenças, depressão e ansiedade. No entanto, podemos encontrar sabedoria e consolo nos textos dos antigos mestres taoístas.
que oferecem reflexões filosóficas para aliviar o estresse e acalmar nossa mente. Os taoístas nos ensinam que devemos fluir com a natureza e não nos opor a ela. Quando tentamos forçar as coisas, indo contra a ordem natural, apenas criamos dificuldades e conflitos. Em vez disso, se observarmos e aceitarmos o que a natureza nos oferece, poderemos viver com mais harmonia e paz interior. Não apenas tentamos modificar a natureza ao nosso gosto, mas também tentamos controlar coisas sobre as quais não temos controle, como o destino e as circunstâncias externas. Estamos obcecados com o controle, e os mestres taoístas ensinam o oposto: soltar. Nas antigas escrituras taoístas, soltar é um tema recorrente. Lao Tse nos lembra de como a natureza cuida de si mesma e de que, sem interferências, tudo se desenrola. Além disso, ele observa o quanto estamos obcecados em buscar a felicidade no mundo exterior, e como nossos esforços para consegui-la e nosso apego às circunstâncias externas nos tornam infelizes. Não estamos dispostos a soltar nosso inquieto desejo de ser felizes, o que é exatamente a razão pela qual não somos felizes. Na realidade, nossos esforços para não ser infelizes geram ansiedade. Os textos dos antigos taoístas nos convidam a seguir em uma direção diferente. Devemos soltar os conceitos e visões do mundo existente, ter consciência do vazio, deixar que a natureza siga seu curso e fluir com ela, em vez de ir contra ela. O objetivo é uma vida mais simples, com menos inquietações, segundo o Tao, o princípio universal. Este vídeo explora antigas reflexões taoístas que podem servir como antídotos para reduzir a inquietação em um mundo fora de controle, deixando as coisas como são. O mestre taoísta Zhu Enzi sabia como não fazer nada. Ele não interferia nos processos naturais, pois se o fizesse, a natureza se desequilibraria e se tornaria algo que não é. Ele deixava as coisas seguirem seu curso natural e observava como cresciam ao seu redor. Em muitas culturas modernas que valorizam o sucesso e o desempenho, não fazer nada é visto como um desperdício. Não nos permitimos ficar desocupados, já que sempre precisamos estar ativos. Escolhemos trabalhar contra a natureza, em vez de não fazer nada, embora nossas ações muitas vezes apenas dificultem o que queremos alcançar. Quando deixamos as coisas quietas, respeitamos seu fluxo natural. Nosso ambiente nem sempre requer nossa intervenção, seja no trabalho ou em casa. Os problemas costumam se resolver por conta própria, e a vida sempre se acomoda, gostemos ou não do resultado. O que pode parecer azar pode ser a sorte de uma oportunidade disfarçada, e o que tentamos alcançar pode se voltar contra nós. Além disso, o universo sempre faz o que quer, então tentar controlá-lo é inútil. O segundo antídoto é parar de buscar a felicidade. Zunzi não sabia se o que todas aquelas pessoas ocupadas estavam procurando era a felicidade ou não, mas podia ver que suas formas de tentar obtê-la as tornavam infelizes. As pessoas estão sempre obcecadas, correndo em sua busca obsessiva pela felicidade. Suas faces parecem cansadas e tristes. Zhuangzi nos convida a desistir da busca pela felicidade, pois a considerava uma fonte de sofrimento e frustração. Nos desgastamos em busca de coisas que não nos preenchem, como dinheiro ou fama, e que também nos geram medo de perdê-las. Como disse Zhuangzi, aqueles que acreditam que o dinheiro é o que lhes convém, não podem soltar seus ganhos. Aqueles que aspiram ao reconhecimento não podem soltar a ideia da glória. E aqueles que se apegam ao poder não podem deixar o controle nas mãos de outros. Enquanto se apegam a essas coisas, têm medo de perdê-las. Quando as soltam, se angustiam e não veem nenhum exemplo que os faça perceber o absurdo de suas preocupações. Esses homens estão condenados pelo céu. Zhuangzi propunha que a plenitude e o bem-estar são possíveis se deixarmos de agir com eles como objetivo. Se não aspirarmos à felicidade e o bem-estar, o mal de não ter o que desejamos e o direito de obter o que desejamos desaparecem. E assim, não nos angustiamos por alcançar ou não alcançar a felicidade. Pelo contrário,
Desfrutamos da felicidade porque deixamos de nos angustiar em busca dela. Antídoto 3. Contemplar o vazio. Lizzie argumentava que as pessoas em geral gostam de ser elogiadas, pois se sentem bem quando os outros valorizam suas realizações. No entanto, os sábios taoístas apreciavam o vazio, explicando que estamos menos tensos quando estamos livres de todos esses apegos. Teríamos menos coisas para nos preocupar se não nos importássemos tanto com a aprovação e validação dos outros. Lizzie afirmou que buscamos mérito por coisas que não são inteiramente obra nossa, o que realmente nos faz sentir orgulhosos de nós mesmos. Muitas vezes nos deixamos levar pelos elogios que recebemos dos outros, mas eles não são realmente nossos. A maioria das coisas pelas quais somos elogiados depende de fatores externos ou qualidades que não escolhemos. Por exemplo, os modelos das redes sociais que recebem milhares de curtidas geralmente conseguem principalmente por terem nascido com uma beleza que se encaixa nos padrões atuais. Então, que mérito realmente temos? Lizzie nos convida a refletir e liberar quando percebemos o quão vazio é tudo. Podemos encontrar tranquilidade e harmonia interior se aprendermos a estar calmos neste mundo caótico. Caso contrário, nos veremos envolvidos em todos os tipos de conflitos desnecessários. Muitas das coisas que buscamos são ilusórias e não têm mais valor do que atribuímos a elas. Os elogios são ilusórios e, muitas vezes, nem correspondem à realidade. O mesmo acontece com muitas outras atividades que consideramos importantes, mas que não fazem sentido. Parece que as fazemos apenas para escapar do vazio de tudo. No entanto, se abraçarmos esse vazio e deixarmos de lado todos esses jogos, competições, carreiras intermináveis e busca constante pela felicidade, estaríamos melhor. Antídoto 4. A lei interna. De acordo com o sábio taoísta Laozi, se nos exigirmos mais do que podemos, causamos problemas a nós mesmos. Ele afirmou que quem se coloca nas pontas dos pés não se sustenta, e quem se apressa não avança. Colocar-se nas pontas dos pés é tentar controlar o que não podemos. O livro A Via de Changsha explica a diferença entre alguém cuja lei está dentro de si mesmo e alguém cuja lei está fora de si mesmo. A primeira pessoa age independentemente da aprovação e desaprovação dos outros, enquanto a segunda pessoa é guiada por coisas que estão fora de seu controle, tornando-se um fantoche de suas circunstâncias. O que acontece no mundo exterior determina seu estado de espírito. Quando tenta exercer poder sobre objetos, esses objetos tomam controle sobre ele. Zhuangzi disse que quando as coisas vão bem, as pessoas estão felizes e satisfeitas, mas quando as coisas vão mal, elas ficam infelizes e cheias de preocupações. Assim, ele tenta conseguir o que quer e evitar o que não quer, sempre preocupado com um universo que, no final das contas, não pode controlar. Aquele que busca estender seu controle não passa de um manipulador. Embora ele acredite que está superando os outros o veem apenas se esforçando, esticando-se nas pontas dos pés. Tudo o que nos rodeia está fora de controle, mas se tivermos controle sobre nossos pensamentos, escolhas e atitudes em relação ao ambiente, dependeremos menos da satisfação externa e não precisaremos nos esforçar tanto para alcançá-la. Antídoto 5. Não se angustiar com o destino. Zhuangzi observou que não é o destino em si, mas a angústia com o destino que coloca as pessoas em apuros. Por exemplo, um arqueiro pode atirar perfeitamente durante os treinamentos, mas mal quando está competindo por um prêmio. Quando desejamos um resultado específico, nos angustiamos por não alcançá-lo. O arqueiro da história de Zhuangzi atira bem quando está simplesmente atirando por atirar. Mas quando há um prêmio em jogo, começa a se angustiar mais, mesmo que sua habilidade não tenha mudado. Ele pensa mais em ganhar do que em atirar, e a necessidade de ganhar o consome. Então, como devemos lidar com o destino? Como enfrentamos um futuro incerto com a possibilidade de fortuna ou fracasso? Zhuangzi conta a história de um ancião do reino de Xi que acreditava que o céu desabaria e a terra se partiria. E se isso acontecesse, ele não teria para onde fugir
e sua morte seria inevitável. Um amigo tentou tranquilizá-lo, assegurando que o céu não desabaria. Então um sábio disse que, de fato, havia a possibilidade de o céu desabar, embora as chances fossem escassas. Portanto, o ancião não deveria se angustiar demais. Ele disse que nem faz sentido pensar se o céu e a terra podem ou não ser destruídos. Se perceberem, não há nada que possamos fazer a respeito. Então, por que se angustiar? O velho sábio taoísta afirmava que não faz sentido nos preocuparmos com se a terra perecerá ou não, pois isso está completamente fora de nosso controle. Se acontecer, acontecerá, e nem mesmo sabemos exatamente o que esse destino envolve. Estar morto, por exemplo, ou o que acontece quando perdemos o emprego ou nosso casamento termina. Supomos que esses eventos sejam desastres, embora possam ser bênçãos disfarçadas. Mais uma vez, aconteça o que acontecer, está fora de nosso controle, então, nos angustiar por isso é uma perda de tempo. Era uma vez em um vale, um sábio monge era conhecido por sua compreensão da mente humana e sua capacidade de guiar os outros em direção à sabedoria e à paz. Um dia, um homem triste e aflito chegou ao abrigo onde o monge vivia. O homem havia sido enganado várias vezes em sua vida. Muitos mentirosos se aproveitaram dele, o que o levou a diversos problemas financeiros, relacionamentos rompidos e um sentimento de desconfiança. Ele nunca conseguia entender as intenções dos outros, o que o levava a sofrer perdas e problemas por causa dos erros nas interpretações das intenções das pessoas. Com lágrimas nos olhos, o homem contou sua triste história ao monge e disse: "Mestre, por favor, me ajude. Estou perdido e indignado por não conseguir ler a mente das pessoas. Não consigo confiar nos outros, e isso tem me causado muitos problemas e decepções. Por favor, me mostre um caminho para superar isso." O monge sorriu gentilmente e disse: "Eu entendo a sua dor, caro amigo. Realmente é desafiador navegar pelas complexidades das interações humanas. Mas eu vou te ensinar algumas maneiras de desenvolver uma compreensão mais profunda dos outros e de como agir de acordo com isso." Em seguida, o monge começou a dizer: "Se você deseja ler a mente das pessoas, a primeira coisa que deve fazer é observar a linguagem corporal e as expressões delas enquanto alguém está falando com você. Preste atenção às ações e à linguagem corporal, em vez de apenas confiar nas palavras. As ações frequentemente revelam mais sobre as verdadeiras intenções e caráter de uma pessoa. Muitas vezes, as pessoas dizem algo, mas têm algo diferente em mente. No entanto, suas expressões faciais, ações corporais e tom de voz não podem mentir para você. Vou falar sobre 5 linguagens corporais que permitirão que você leia qualquer pessoa instantaneamente. A primeira é o contato visual. O contato visual é essencial na comunicação. O contato visual, sustentado muitas vezes, demonstra comprometimento, honestidade ou atração. Por outro lado, evitar o contato visual pode indicar desconforto ou desonestidade. Portanto, se alguém evitar o contato visual enquanto fala com você, significa que essa pessoa está tentando esconder algo de você ou é desonesta, e você não pode confiar nela. A segunda é observar o sorriso deles. Quando se trata de sorrir, a boca pode mentir, mas os olhos não. Um sorriso genuíno atinge os olhos, criando rugas ao redor deles, conhecidas como pés de galinha. No entanto, um sorriso falso pode ser limitado aos lábios. As pessoas frequentemente sorriem para esconder o que realmente pensam e sentem. Portanto, da próxima vez que você quiser saber se o sorriso de alguém é genuíno, procure por rugas nos cantos dos olhos. Se elas não estiverem lá, esse sorriso está escondendo algo. O terceiro sinal é prestar atenção ao que dizem. Se seu amigo está te apresentando alguma outra pessoa a você e ele elogia o parceiro na hora da apresentação,
provavelmente seu amigo é uma pessoa bondosa. Se alguém vê os outros como bondosos, amorosos e bem-educados, é mais provável que também possua essas qualidades. Da mesma forma, se alguém condena os outros pelas costas e descreve os outros como manipuladores e desagradáveis, é provável que, na verdade, esses outros sejam pessoas decentes. A pessoa que disse que é assim e você deve se afastar dela. O quarto ponto é que as expressões faciais e a linguagem corporal podem revelar uma mentira. Para detectar a mentira de alguém, preste atenção em suas expressões faciais, linguagem corporal e movimentos. Contato visual inconsistente, inquietação ou evitar certos tópicos podem sugerir decepção. Mentirosos podem mostrar desconforto ou ansiedade por meio de gestos defensivos, como cruzar os braços. Inconsistências em sua história ou mudanças em seu tom de voz. Todos esses sintomas indicam que alguém está mentindo. Portanto, você deve ter cuidado com essa pessoa. Quinto, observe a postura deles. Se você deseja medir a confiança ou coragem de alguém, observe como eles se sentam ou caminham. Por exemplo, se alguém se senta com as costas retas e também caminha de forma ereta, indica que eles se sentem bem consigo mesmos e têm alta moral. Esses tipos de pessoas não desistem facilmente, são corajosas e não são facilmente dominadas. No entanto, se alguém se senta com as costas curvadas ou anda curvado, significa que a moral dessa pessoa é fraca e é muito fácil dominá-la. Esses são alguns dos sinais que nos permitem entender como alguém se sente por dentro ou quais são suas intenções. Além disso, outra coisa importante é confiar na sua intuição. Sua intuição, às vezes, pode até falhar ao tentar ler a mente ou as intenções das pessoas, mas sua sabedoria interior pode perceber quando algo está errado ou certo. Nossa intuição vem de nossa mente subconsciente, que acumulou conhecimento e experiências ao longo dos anos. Muitas vezes é chamada de pressentimento ou sensação de saber que algo está certo ou errado. Portanto, não descarte esses instintos, eles podem te guiar bem. Se você confiar na sua intuição, pode evitar ser enganado e evitar muitos problemas na vida. Depois de dizer isso, o monge ficou em silêncio. O homem, depois de ouvir o monge, tinha entendido os erros que cometeu no passado, mas também estava feliz por saber como corrigi-los. Ele se curvou diante do monge com gratidão em seu coração e partiu. Então, o homem começou a praticar os ensinamentos do monge. Você pode pensar que a paciência é um dom, mas na realidade não é assim. Não nascemos com paciência, é um valor que deve ser cultivado. Nunca se conforme em dizer não tenho paciência, ou eu sou assim mesmo, tentando justificar sua inquietação em situações de espera. É possível que, neste momento, você seja impaciente, mas se estiver ciente disso e praticar a paciência, certamente ficará surpreso aprendendo a tolerar melhor os tempos de espera. A falta de paciência traz consigo a ira e nos impede de ver tudo o que temos de bom diante de nós, por estarmos constantemente pensando no que está por vir. Portanto, desfrutar do momento sem pressa, sem depender da instantaneidade a que somos submetidos diariamente nesta sociedade moderna, é uma necessidade urgente se quisermos crescer e passar pela espera com sucesso. Devemos exercitar a paciência, pois a falta de paciência se torna um hábito. Ou seja, você acaba se acostumando a reagir de forma acelerada e a não gerenciar adequadamente a espera. Por isso, neste vídeo, apresentamos uma história que ensinará a controlar a raiva e colher os frutos da paciência. Durante a Era de Ouro de um império chinês, um estabelecimento de monges se erguia em silêncio nas profundezas das montanhas. Este abrigo era amplamente conhecido por sua atmosfera tranquila e pacífica que o cercava. Os monges que viviam neste mosteiro praticavam a arte da constância e da tranquilidade, possuindo um nível de paz que a maioria das pessoas não pode compreender. Este abrigo de monges abrigava muitos jovens, e um deles era relativamente novo no caminho espiritual.
Embora estivesse entusiasmado com sua jornada espiritual, ele lutava com uma de suas tendências naturais, a ira. Se irritava facilmente por coisas pequenas e perdia a calma. Outros monges observavam de longe sua luta com muita empatia, pois estavam conscientes de que cada um tinha seus próprios defeitos, pelos quais estavam trabalhando para superar. O jovem monge foi visitar o monge mais antigo, que era conhecido por sua sabedoria infinita e comportamento sereno. Assim que o ancião viu o jovem, não precisou de palavras para que ele explicasse. O ancião pôde ver a luta do menino e, com sua infinita sabedoria, planejou um exercício único para ajudar o jovem monge. O sábio monge conduziu o jovem até um belo rio que fluía ao lado do abrigo. Este rio era conhecido por sua tranquilidade, fluindo suavemente entre as pedras e rochas, sem parar, independentemente dos obstáculos que surgiam em seu caminho. O ancião monge entregou ao noviço uma pequena tigela de barro e deu-lhe algumas instruções. Ele deveria coletar água do rio todas as manhãs bem cedo e novamente ao entardecer. Este ritual deveria ser realizado pelo jovem todos os dias, durante um mês, sem falhas ou distrações. Quando o menino começou a realizar este exercício, descobriu que pegar água não era tão fácil quanto imaginava. A tigela costumava encher-se de areia ou sujeira do rio, o que o frustrava. Ele repetia o mesmo processo várias vezes sem contar, e o resultado era o mesmo. Chegava um momento em que ele jogava a tigela com raiva, mas, obrigatoriamente, tinha que recuperá-la com calma e começar de novo. Os dias passaram e se transformaram em semanas. O menino começou a compreender o ritmo do rio. Percebeu que sua raiva perturbava a superfície tranquila do rio, fazendo com que a areia ao redor se misturasse com a água. Ele notou que quando estava mais calmo e paciente, a água ficava mais limpa. Esse hábito o ajudou a coletar consistentemente tigelas de água clara de que precisava no final do mês. Quando o jovem se aproximou novamente do monge, tinha uma sensação de calma e sabedoria. Ele chegou a compreender que, assim como o rio, sua mente estava calma e serena quando não era perturbada pela pressa e pela raiva. Como a turbulência de um rio, uma mente perturbada só leva à frustração e à insatisfação. A partir desse dia, o jovem recordou a lição do rio. Cada vez que sentia a raiva brotar dentro dele, imaginava o rio tranquilo e a tarefa de coletar suas águas. Isso acalmava sua mente, tranquilizava seus pensamentos tumultuados e restaurava sua paz. A lição do rio se tornou uma lição profunda naquele abrigo e foi transmitida de geração em geração. Dessa forma, os monges continuaram a viver em harmonia consigo mesmos e com o mundo. Seus corações refletiam agora a serenidade tranquila do rio. Esta história é um lembrete de que, assim como um rio, nossas mentes também são naturalmente claras e tranquilas e podem manter um estado de tranquilidade, independentemente dos obstáculos que a vida nos apresente. Em nossa jornada em busca de uma mente mais tranquila, devemos estar atentos para observar nosso cenário emocional, pois essa consciência nos permitirá reconhecer os primeiros sinais de raiva e nos dará a oportunidade de dar um passo atrás, visualizar o rio tranquilo e permitir que a calma retorne. Deve ser o ritual diário do noviço coletar água do rio. Funciona como um lembrete da importância da consistência. Não é apenas necessário praticar a paciência e a atenção plena, mas também impregnar nossa vida com essas virtudes e fazê-las parte de nosso ser. Talvez a lição mais profunda desta história seja que nossas mentes são naturalmente claras e tranquilas, como o fluxo do rio, e que a confusão, como ondas de raiva, é temporária. Se dermos tempo e paciência, poderemos recuperar a tranquilidade. No final desta história, percebemos que o caminho para a paz e tranquilidade não é um destino, mas um estilo de vida. Com as ferramentas da paciência, atenção, consistência e compreensão, o caminho se torna menos uma luta e mais uma jornada gratificante, como um rio que flui com graça e suavidade ao redor de pedras e rochas. Nós também podemos enfrentar os desafios da vida, manter a paz interior e sempre caminhar pelo caminho da paz. É crucial saber quais momentos o fazem perder a paciência para antecipá-los, enfrentá-los e preveni-los. O autoconhecimento é fundamental para trabalhar em si mesmo.
Tenho certeza de que você é consciente da importância de praticar a paciência para agir de maneira mais adaptativa. Mas há uma grande diferença entre desejar e conseguir. Para alcançar uma meta, é necessário agir e trabalhar diariamente, especialmente quando se trata de criar novos hábitos. Desenvolver a paciência também requer paciência. Não acontece da noite para o dia. Exige tempo, esforço e força de vontade. A paciência é uma conquista que pode transformar completamente o seu estilo de vida. Por isso requer prática constante. A consistência será a sua melhor aliada nesse caminho. Tente. Você não tem nada a perder, mas muito a ganhar. A paciência nos permite ser mais flexíveis e considerar nuances que talvez tenhamos passado por alto. Isso nos enriquece e favorece nosso crescimento pessoal e emocional. Ser paciente é evoluir, descobrir e criar novos horizontes. É crucial plantar um pouco a cada dia e ser paciente até que chegue o momento de colher a safra. Como diz o ditado, a paciência é a mãe de todas as ciências. Incentivando Vitórias apresenta os 7 principais ensinamentos de Gandhi. Número 1. Ninguém pode me machucar sem a minha permissão. Esta frase significa que ninguém pode nos prejudicar, a menos que nós lhes demos essa permissão, a menos que lhes concedamos autoridade para nos prejudicar. Neste caso, estamos falando principalmente de danos emocionais e mentais. Esta lição de Gandhi é muito importante, pois nos faz refletir sobre o que permitimos que nos prejudique em nossas vidas. Número 2. A fraqueza nunca pode perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. Esta é uma qualidade muito importante das pessoas bem-sucedidas em todos os aspectos da vida. Pessoas fortes de caráter, tanto mental como espiritual, aprendem a perdoar, a esquecer e a seguir em frente após terem sido prejudicadas de alguma forma. Número 3. Uma onça de prática vale mais do que toneladas de sermões. Isso destaca a importância de aplicar o que já sabemos. Não basta apenas saber. É crucial colocar em prática o que sabemos e agir de acordo com o que é correto. A aplicação é a única maneira de confirmar se realmente vivemos de acordo com nossas crenças. Número 4. Não é sábio estar muito seguro de sua sabedoria. Isso nos lembra que mesmo os mais fortes podem enfraquecer, e os mais sábios podem cometer erros. Portanto, é importante continuar aprendendo e crescendo, em vez de acreditar que sabemos tudo. Número 5. Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você e depois eles lutam contra você, e então você vence. Gandhi se refere às pessoas que não acreditam em você, que zombam de seus objetivos e pensam que suas metas são absurdas. No entanto, à medida que você começa a obter resultados e sucesso, essas pessoas podem tentar resistir a você, mas no final, você sai vitorioso. Número 6. Antigamente ser líder significava ter músculos, mas hoje em dia significa se dar bem com as pessoas. O líder de hoje deve ser empático, entender e se dar bem com os outros. Relações interpessoais são fundamentais no mundo moderno. Número 7. O constante desenvolvimento é uma lei da vida. Um homem que tenta manter seus dogmas para parecer consistente se coloca em uma posição falsa. A vida é sobre crescimento contínuo, aprendizado e evolução. Aqueles que insistem em permanecer os mesmos acabam presos em uma posição falsa. E por último, uma frase bônus de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Esta história foi transmitida por gerações de monges budistas e nos ensina as 6 coisas mais sagradas e íntimas que devemos manter em nossos corações, sem nunca revelá-las a ninguém. Ela nos ensina a importância da privacidade, generosidade genuína, progresso espiritual, bondade silenciosa, o amor mais profundo, nossa fé pessoal. Assista esse vídeo até o fim para compreender totalmente o significado e sabedoria contida nesta história. Em um vale cercado por montanhas majestosas vivia um antigo mosteiro budista, um monge idoso conhecido em todo o mosteiro por sua profunda sabedoria. Ele liderava os ensinamentos espirituais do vale. Certo dia um jovem abordou o ancião com uma pergunta: devemos sempre manter nossos sonhos em segredo?
Nunca devemos revelar a ninguém? Então o monge respondeu: há coisas profundas e sagradas que você deve esconder em seu coração. O monge dizia que existem 6 coisas que você deve guardar com o máximo cuidado e nunca revelar para ninguém, nem ao monge de maior confiança do vale ou nem ao amigo mais querido. O jovem, fascinado e ansioso por aprender, sentou-se atentamente diante do ancião. O primeiro ensinamento que o jovem aprendeu foi que o sofrimento mais profundo que cada um de nós passamos também são momentos sagrados em que podemos crescer e aprender, mas nem todos conseguem compreender plenamente a nossa dor, por isso é melhor mantê-la no coração e trabalhar. A segunda coisa que ele ensinou ao jovem foi como demonstrar sua generosidade. Ensinou que ele ajuda os outros não é porque busca gratidão ou elogio, e sim porque a verdadeira generosidade flui do seu coração sem esperar nada em troca. A terceira coisa que o ancião ensinou foi que o progresso espiritual e seu crescimento interior é um tesouro que deve permanecer apenas dentro de si. A quarta coisa é sobre a bondade silenciosa. O ancião faz bem aos outros sem usar uma palavra sequer. E ele não fazia bondade buscando aprovação ou elogio, ele fazia apenas por amor. A quinta coisa foi sobre o seu romance mais profundo. O monge disse que seus relacionamentos mais íntimos e seus sentimentos mais autênticos são sagrados. Não permita que julgamentos de estranhos influenciem na sua intimidade. Finalmente, o mais velho concluiu que a sua fé pessoal e a sua conexão com o divino é uma fonte de força e consolo que você deve guardar com todo o seu coração. Então o jovem ouviu atentamente as palavras de seu mestre. E essas palavras o fizeram compreender a importância da privacidade e a pureza das intenções. E também a sacralidade das experiências interiores. Anos depois o jovem se tornou um monge de grande sabedoria, sendo respeitado e amado por todos do mosteiro. E seguindo os ensinamentos do ancião, ele guardou essas verdades em seu coração, compartilhando-as apenas através do silêncio, da contemplação e da sabedoria de sua vida. Deixe comentários como e inscreva-se no canal Inspirando Vitórias para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.